Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal, Prof. Henrique Física. E hoje nós vamos dar uma sequência aí na nossa playlist, onde a gente está trabalhando com o nosso curso preparatório aí do segunda série do ensino médio, certo? Onde a gente vai fazer todo o conteúdo da segunda série. Dá uma olhada aí na nossa descrição, tem todo o cronograma, tudo certinho e lembrando, 2 aulas semanais. Uma aula com conteúdo teórico, outra aula que já sai na sequência com a resolução de exercícios associado ao conteúdo, beleza? Se você curtir, dá um like e não esquece de compartilhar, beleza? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com o nosso conceito da dilatação térmica hoje, aula número 2 da nossa sequência, beleza? Bom, a dilatação térmica, o que é ela propriamente? Bom, o próprio nome já diz tudo. Dilatação está querendo dizer que está mudando o tamanho do corpo, está alterando o tamanho do corpo. Em função do quê? Em função das suas diferenças de temperatura. Quando ele altera a temperatura dele, ele altera o seu tamanho. Então, a dilatação térmica consiste em uma mudança nas dimensões do corpo, dimensões, em virtude do quê? Em consequência, em virtude da mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Temperatura. Certo? Bom, agora, a pergunta é: por que um corpo muda suas dimensões quando você altera a temperatura dele? Bom, o que acontece é o seguinte: quando você pensa num corpo que está em baixa temperatura, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, pelo conceito de temperatura, que as moléculas desse corpo estão vibrando pouco. Então, você vai pensar aqui num corpício. E se você conseguisse ver as moléculas que compõem esse corpo, você veria que elas estariam vibrando aqui, mas estariam vibrando muito pouco. Então, ele teria pouco grau de vibração aqui nas moléculas, certo? E aí, essas moléculas estariam relativamente próximas uma da outra. Então, nossas flechinhas aqui mostrando que elas estão vibrando, certo? Agora, quando você pensa num corpo em alta temperatura, o que vai acontecer é que as moléculas desse corpo vão começar a vibrar mais. E o fato delas vibrarem mais vai fazer com que elas necessitem de mais espaço. Por quê? Molécula vibrando pouco, ela precisa de pouco espaço. Molécula vibrando um monte, precisa de mais espaço para conseguir fazer essa vibração. E isso causará um aumento sutil, mas causará um aumento do tamanho desse corpo. Então, você pensa as mesmas moléculas de antes, agora vibrando mais, com mais velocidade, com mais energia cinética, com vetores de velocidade mais intensos e, consequentemente, tendo um aumento nas dimensões do corpo. Ou seja, esse espaçamento que nós temos entre os pares de moléculas é o que vai nos dar esse aumento de distância, tudo bem? Então, um aumento do grau de agitação das moléculas faz com que haja um aumento no tamanho do corpo. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Opa, agora sim. Maior espaçamento, certo? Essa é a nossa ideia. Então, um corpo altera as dimensões dele quando você aquece, e isso por quê? Porque quando você muda a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, e isso faz com que elas fiquem mais distantes e o corpo fique um pouco maior, certo? Agora, isso aqui tem consequências históricas muito importantes. Você tem aqui uma foto de uma ferrovia, né? E essa ferrovia, ela tá com os seus trilhos tortos aqui. Consequentemente, isso é consequência do quê? Da onde que veio esse comportamento? Obviamente, esse cara vem da dilatação térmica, porque quando o cara fez a rodovia aqui, ele projetou para essa linha aqui, ó, ser uma linha reta ou uma curva sutil, certo? E isso, quando os trilhos dilatam, eles aquecem, eles causam dilatação e essa dilatação faz com que um trilho force contra o outro,
formando essas curvas que nós estamos visualizando nessa imagem, certo? Então, isso teve um resultado histórico consideravelmente importante. Os primeiros trilhos de trem não se conhecia muito bem esse comportamento e não se esperava que isso fosse acontecer. Por isso que, historicamente, já aconteceu muitas vezes de trilhos dilatarem e deixar a estrada torta, a ferrovia torta, fazendo com que os trens perdessem, né, descarrilhassem ao passar pelo trecho, certo? Então, isso aqui, a gente vai estudar de que forma essa dilatação. Bom, o nosso modelo matemático será dividido de três formas. Nós vamos pensar numa dilatação que seja linear, uma superficial e uma volumétrica. Todas elas têm o mesmo modelo matemático, mas vamos ver que tem apenas uma nuance para a gente tomar cuidado. O que é uma dilatação linear? É uma dilatação que acontece apenas em um eixo, no eixo horizontal, no eixo vertical, apenas em uma linha, certo? Mas na prática, na verdade, essa barra aqui, se você esquentar ela, ela aumenta todas as dimensões dela. Mas às vezes as dimensões de largura e profundidade são tão pequenas que nós desprezamos isso e consideramos somente a sua dilatação linear. Então, na verdade, a dilatação linear é uma aproximação. Você está vendo ela dilatar em 3D? Não, você só consegue ver em uma dimensão, porque nas dimensões de largura e profundidade é tão pouco, que a gente não consegue perceber que esse fenômeno acontece. Então, o que acontece? Qual que é a nossa ideia? Bom, a nossa ideia é que essa barra tem um comprimento inicial, L0, certo? E quando ela sofre um processo de mudança em sua temperatura, aqui vamos imaginar que ela sofreu um ΔT, uma mudança em sua temperatura, o que acontece com ela? O seu tamanho muda. E aqui, ó, eu consigo comparar o tamanho dela anterior com o novo tamanho que ela adquiriu. Essa mudança é o que eu vou chamar de ΔL, certo? Então, esse ΔL ele depende dos dois fatores, tanto do tamanho inicial dela, como da mudança de temperatura, mas também depende de um terceiro fator, que é o seu coeficiente de dilatação, onde nós vamos ver que ΔL será igual a L0, seu comprimento inicial, alfa, que será o seu coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura, certo? Então, vamos anotar aqui os nossos elementos da nossa conta, certo? O ΔL é a dilatação que aconteceu. Dilatação, certo? O L0 é o comprimento inicial, certo? O ΔT é a variação na temperatura. Certo? E quem que é o alfa? O alfa que eu coloquei ali é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. Só que, como eu estou apenas analisando em uma linha, em uma única unidade, a gente vai ter aqui linear. Certo? Então, a nossa ideia da dilatação acontecendo em proporções que envolve o seu comprimento inicial, o seu coeficiente de dilatação e sua variação de temperatura. Então, se eu fizesse um gráfico comparando o comprimento de um corpo com a sua temperatura, a gente teria algo mais ou menos assim, ó. Ele parte de um certo comprimento inicial e à medida que você aquece, esse cara vai aumentando de tamanho. É sutil esse aumento de tamanho, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui um gráfico bem expressivo, como um aumento de comprimento sendo considerável, mas é bem sutil isso. Onde esse cara, que foi o quanto aumentou entre o comprimento inicial e o comprimento final, sendo o nosso ΔL, certo? E essa nossa reta sendo uma reta crescente, obviamente. Aumenta a temperatura, aumenta o tamanho do corpo, beleza? Agora, na nossa sequência, a gente vai ver que o que vai acontecer aqui vai ser que a gente só vai mudar alguns parâmetros, mas a ideia será a mesma. Vamos pensar agora numa chapa que possui duas dimensões, certo? Então, ela vai ter uma certa área inicial, certo? O que nós fazemos com ela? Nós a aquecemos, nós proporcionamos a ela um ΔT, uma variação de temperatura. O que vai acontecer é que, se eu comparar a nova chapa que eu tenho, ela vai ter um tamanho um pouquinho maior que a anterior, onde essa região aqui que eu estou pintando
representa a região de variação de área, ΔA, certo? E a equação acaba sendo exatamente a mesma, onde ΔA, a variação da área, vai ser a área inicial. Agora, o coeficiente, ao invés de alfa, quando era um coeficiente de uma dimensão, nós teremos um coeficiente beta, que será de duas dimensões, certo? Vezes o nosso ΔT, a variação da temperatura, certo? E aqui, ó, eu acho que eu nem preciso colocar os parâmetros novamente. A0, área inicial. ΔA, variação na área. E assim por diante. Beta é o cara que a gente vai dar o nome a ele. Beta será o nosso coeficiente de dilatação, o quê? Superficial ou em área. Superficial. Certo? Agora, como que vai ser o gráfico? Cara, vai ser exatamente a mesma coisa. Você tem uma área inicial, ao aquecer, esta área vai aumentando até uma área final, certo? Onde o quanto aumentou aqui é a minha variação de área, ΔA. Assunto relativamente tranquilo. Você pode ver que a nossa análise para a mudança no comprimento foi exatamente igual à nossa análise à mudança de área. A única coisa que tem diferença é que uma área é uma coisa que você mede em metros quadrados. Um comprimento é uma coisa que você mede em metros, somente isso, tá? Claro que você tem uma relação do coeficiente que depois a gente vai discutir, beleza? Agora, e quando você trabalha em três dimensões? Bom, três dimensões, a ideia será que você terá um volume inicial, e ao você proporcionar uma mudança na temperatura, ΔT, este volume aumenta. Então, se você imaginar aqui um cubo interno, que era o cubo onde tinha o volume antigo, essa região aqui externa, que é toda essa casca que existe aqui fora, ó, toda essa casca que tem aqui fora, é o seu ΔV. É a sua variação no volume. E qual que é a estrutura de equação? Exatamente a mesma. ΔV é igual a V0. Agora, alfa para coeficiente de dilatação linear, beta para coeficiente de dilatação superficial e gama para coeficiente de dilatação volumétrico. Ok? Alfa, beta e gama. Onde a estrutura matemática é a mesma da anterior, mas esse gama representa o quê? O nosso coeficiente de dilatação. O quê? Volumétrico. E quando você tenta graficar, acontece a mesma coisa. Você tinha um volume inicial. Ao aumentar a temperatura aqui, este volume aumenta aqui, certo? E, consequentemente, se eu comparar o volume final com o volume inicial, eu teria o que eu chamo de ΔV, certo? E é claro que esse ΔV depende de quem? Do ΔT, certo? Aqui vai ter alguns detalhes sobre essa reta aqui, certo? Quais são os detalhes? Os detalhes é que o crescimento dessa reta depende de um produto de duas coisas. Por quê? Você tem um coeficiente gama que é fixado. Você tem um volume inicial que é fixado e você tem uma variação da temperatura que depende da tua situação. E esses três elementos são relevantes para você determinar esse crescimento. Então, esse coeficiente de dilatação, esse coeficiente linear, perdão, coeficiente angular da reta, que é o que diz o quanto ela cresce, é uma coisa que vai depender dos três elementos, tanto da temperatura, variação de temperatura, como do gama, como do ΔV. Mas o coeficiente, geralmente, é o quê? Coeficiente depende das suas constantes. Quem são as suas constantes? Não é a variação da temperatura a uma constante. Isso é uma variável, isso depende da tua situação. As suas constantes são o V0 e o gama. Então, a gente vai dizer que, quando você pegar essa reta, você pode dizer que o coeficiente angular ele será um resultado do produto de quem? De V0, que é o volume inicial, com o gama.
certo? Então, se antes a coeficiente era linear, dependia de L0 e alfa. Se antes era superficial, dependia de A0 e beta. Agora, de V0 e gama, certo? Então, esse é o nosso detalhe sobre essa reta. Nunca pense que ele só depende da variação de temperatura e do material. Lembre-se que depende da variação de temperatura, sim. Depende do material, que vai ter um certo coeficiente de dilatação, mas também depende do tamanho desse material. Isso é óbvio. Imagina eu pegar uma barra que tem, sei lá, 10 centímetros de comprimento e eu esquento ela. Obviamente que o quanto ela vai aumentar vai ser só um pouquinho. Agora, uma barra que tenha, sei lá, 10 metros de comprimento, o quanto ela vai dilatar vai ser muito mais, porque ela tem um tamanho maior, certo? Então, tem mais moléculas envolvidas e mais moléculas criando espaçamento entre si, certo? Criando um espaçamento maior, né? Já existe um espaçamento sempre. Agora, qual que é a relação entre esses coeficientes de dilatação? Bom, nós temos que lembrar que o coeficiente alfa era aquele coeficiente de uma dimensão. O coeficiente beta era aquele coeficiente de duas dimensões. E o coeficiente gama era aquele de três dimensões. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. É um detalhe importante, mas é legal você saber que isso aqui é uma aproximação, tá? De forma aproximada, nós podemos dizer que o beta será duas vezes o valor do alfa, certo? O dobro de alfa. O beta é de duas dimensões, o alfa é de uma dimensão, então um é o dobro do outro. Agora, o gama, ele é de três dimensões, então ele é três vezes o valor do alfa, tá? Agora, tem alguns detalhes que são importantes, que são relacionados a mudanças de unidades aqui nesse nosso assunto, tá? Você não pode esquecer que, por exemplo, se você está fazendo uma mudança de metro para centímetro, é uma coisa. 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? Agora, e se você for pegar 1 metro quadrado e for transformar em centímetros? Tem que tomar cuidado. Ele será 100 ao quadrado centímetros quadrados. Ou seja, será 10.000 centímetros quadrados, certo? E se você pegar 1 metro cúbico e for transformar em centímetros, bom, ele vai depender de 100. Se 1 metro é 100 centímetros, 1 metro cúbico é 100 ao cubo centímetros quadrados. E aí você vai ter um número com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos, certo? Beleza, é isso, galera. Tenho o que mais para eu comentar com vocês. Essa aula ela vai ser particionada em dois pedaços. Por quê? Porque a gente vai ver que a água ela sofre dilatação, mas ela tem uma dilatação diferenciada dos outros materiais, beleza? E outra coisa que a gente vai trabalhar na próxima aula, aula 3, que é os detalhes envolvendo a que a gente chama de dilatação aparente, que consiste numa situação em que dois corpos dilatam ao mesmo tempo. O que acontece quando dois corpos dilatam ao mesmo tempo? Acontece que você às vezes não consegue perceber que um dilatou e parece que só o outro dilatou. Por exemplo, imagina um copo cheio d'água. Aí você esquenta aquele negócio, a água começa a vazar. Aí tu pensa, pô, essa água dilatou, ela aumentou de tamanho. Mas na verdade, o quanto caiu fora de água é o quanto a água dilatou menos o quanto o copo dilatou, porque o copo também aumentou um pouco. Então, se vazar água, aquela água que vazou não é o quanto a água dilatou, mas sim a diferença. E isso a gente vai ver na nossa aula futura, tá? Não deixe de dar uma olhada na nossa lista de exercícios, o vídeo vai estar saindo hoje mesmo. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like e qualquer coisa, nós continuamos na nossa próxima aula. Tem só mais um detalhe que é importante sobre isso. Esses três coeficientes de dilatação, qual é a unidade de medida deles? Bom, a unidade de medida deles vai ser dado pela estrutura de equação deles. Ó. Todos eles terão o mesmo padrão de unidade. Por quê? Se você pegar ΔL igual a L0 vezes alfa ΔT, e você falar assim, eu quero descobrir qual que é a unidade de medida de cada um desses caras. Bom, ΔL é um comprimento, então comprimento geralmente a gente usa metro ou centímetro. L0 também é um comprimento, então a gente geralmente usa metro ou centímetro.
O alfa, eu não sei qual que é a unidade dele. E o ΔT é uma variação de temperatura, que geralmente a gente usa o grau Celsius. Você vai cortar o metro com o metro. E esse alfa será o grau Celsius vindo dividindo do outro lado. E quando você tem ele dividindo do outro lado, você escreve grau Celsius com expoente -1, a sua unidade de medida. Essa unidade é válida tanto para alfa, como beta, como gama. Então, esses caras todos serão medidos em graus Celsius com expoente -1, certo? Então, agora sim, nós finalizamos. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Não deixe de ver a lista de exercícios.